libido é sempre multifatorial. Tá? São vários fatores envolvidos para você ter desejo sexual. Um deles, por exemplo, é pensar a respeito de sexo. O cara tem uma agenda maluca, ele trabalha 14 horas por dia, eu não tenho tesão. Lógico, você para pensar em sexo. Caramba. Você pensa na tua parceira ou no teu parceiro, você manda mensagem, você troca uma ideia, você provoca. O cara tá no estresse lascado, entendeu? né? Entendi. Entendeu? É só Total, estresse e aí a mano. coisa não rola. Eu tenho um amigo, assim, que ele usa marca peruana, né? E aí, tipo, ele falou que é muito vantagem, igual a TC tá 1.090 só. Né? Tá 1.000, que é o normal ali, mas diz ele que esses 90 a mais já muda a vida dele absurdamente, assim, sabe? Cara, o que a gente tem de experiência é nenhum fitoterápico é planta. Né? Aham. A maca é um exemplo, o long jack é um exemplo, a ashwagandha é um outro exemplo, o tribulus terrestre é um outro exemplo. Tá? Esses, por exemplo, eles são melhoradores de libido, melhora desejo sexual. Testosterona na prática aumenta muito pouco se aumentar, é insignificante. Então, pô, vou tomar maca peruana e tribulus terrestre, minha testo vai sair de 250 e vai para 700. Não vai. Não vai. De jeito nenhum. Então ele tá com 1.000 e pouco, ele tá natural. Aham. Você tá entendendo? Sim, sim. Existem casos de 1.250 de testosterona natural? Existe. Mas é raridade, é exceção. O normal até 1.000. É muito louco como os caras vêm falando de texto hoje, né? Tipo, já ouvi falar que o normal. Você mesmo tá falando que o normal é de 700 a 1.000, né? Mas tem médicos hoje que falam, o normal é 500. E eu vi um estudo que nos Estados Unidos eles estão falando que nos próximos 10 anos, o normal de texto vai ser 300. Olha só, o que acontece é o seguinte, quando a gente fala de exame laboratorial, o de testosterona total, ele é muito elástico. Então, o que os médicos vão considerar normal? Entre 200 e 1.000 é normal. Tá? Caraca, Entre 200 e 1.000, tá? Tá normal, não precisa mexer, tá? Se você analisar a qualidade de vida de um cara que tem uma testosterona de 220 e comparar com um cara que tem uma testosterona de 900, você tá comparando um Fiat 147 com Fórmula 1. Deu pra entender? Cara, o que passa na cabeça do médico? Ele pensa assim, nossa, se você tá com 250, você consegue aumentar natural? Eu vou explicar. O que acontece é o seguinte, ó. O médico, ele tem uma consciência terapêutica. O médico é formado para tratar doença. E convencionou-se que dos 200 para cima tá ok. Mas na prática, às vezes não tá. Deixa eu só citar um exemplo. Por exemplo, às vezes eu recebo perguntas assim, pô, minha testosterona tá 450. Tá, como é que você tá? Ah, tô bem, tá tudo bem, só que eu fiz o exame e tá 450. Tá cansado? Não. Dorme bem, transa, trabalha, treina, tá tudo bem. Precisa mexer? Não. Entendeu? Então é uma combinação do resultado do exame com sintomas clínicos do indivíduo. Entendeu? Agora, tem cara que tá com uma testosterona de 500 e pouco e tá com a vida bagaço. Entendeu? Sim. Então, cara, aí você vai analisar a rotina do cara. Não trabalha em excesso. Não é aqueles cara que tem uma rotina de 16 horas por dia, de 14 horas por dia. Tem uma rotina, um turno de trabalho normal, tá? Só que tá mal. Ah, mas ele tá com 480 de testosterona, mas tá mal. Repõe, melhora muito. Entendeu? Então nós temos que entender que o médico ele tem uma consciência terapêutica. O negócio dele é tratar a doença. Entende? E a grande maioria dos médicos, e isso não é de se assustar, não estou criticando, tá? A grande maioria dos médicos não se especializa em hormônio. Sim. Cada médico tem a sua especialidade. Então você vai pegar um otorrinolaringologista. Ele vai entender de testosterona? Provavelmente não vai entender nada. Se ele pegar um exame, ele vai falar o quê? Pô, tá normal, tá com 220. Entendeu? Por quê? Porque o parâmetro de normalidade vem no próprio exame do laboratório, de 200 a 1.000 tá bom. Então tá bom, não precisa mexer. Pô, é aquela parada que você falou, tipo, entendeu? De 200. Você falou de 200, quem tem, sei lá, menos que 200, tá mais sugestivo até um infarto, por exemplo. Para o médico, se você não tá dentro desse grupo de risco, tá tranquilo, né? Ah, não vamos mexer nisso aqui. Exatamente. E assim, ó, uma das resistências é a associação imagem
que a pessoa fez, por exemplo, de um atleta de fisiculturismo que faz um uso exacerbado de testosterona porque o esporte exige e porque ele está preparado para pagar esse preço, ok? E o indivíduo que vai fazer uma correção de hormônio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está entendendo? Aqui, meu amigo, são dois parâmetros completamente incomparáveis. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O cara que vai repor não vai atrapalhar o eixo dele. Ele vai atrapalhar a produção natural dele. O cara aqui da reposição vai atrapalhar a natural? Atrapalha o natural. Tá? Só que acontece. É muito, muito frequente isso também, tá? Chega pra mim as pessoas perguntando, fiz exame de testosterona, deu 320. Aí fiz um tratamento assim, por tantos meses. Quando parei, voltou no que estava. Lógico que vai voltar no que estava. Você achou que ia acontecer o quê? Entendeu? Então, às vezes a gente vê tratamentos sendo iniciados e começa o tratamento, faz 2 meses, 3 meses, interrompe com uma inocência de achar que aquilo vai ficar resolvido. Não vai. Não vai produzir mais. Porque como é que vai produzir mais? Mas então tem que tomar pelo resto da vida? Depende. Se você quiser ter qualidade de vida pro resto da vida. Se o seu fator de hipogonadismo da tua baixa produção for um fator permanente, por exemplo, idade. O cara tá com mais idade. Naturalmente ele começa a produzir menos. Certo? Vai reverter se eu fizer alguma outra coisa que não reposição? Não. Então faça permanentemente. Qual que é o problema? É diferente às vezes do obeso, né? O obeso às vezes tem, que a obesidade é um fator que vai atrapalhar. Sim, nós temos 3 fatores. E se ele emagrecer, ele pode voltar assim, né? A produzir. Sim, talvez. Nós temos 3 fatores que atrapalham de forma muito impactante. Tá? Primeiro, inatividade física. Tá? Então tem estudo recente apontando que cada vez mais a população masculina, como você mencionou, o índice de testosterona natural está cada vez baixando mais. E por que está baixando mais? Porque a testosterona é estimulada mediante atividade física. Então, o camarada que tem uma vida ativa em termos de exercício físico, ele tem uma possibilidade de produzir bem mais testosterona do que um cara que é sedentário. Certo? E, como as facilidades do mundo digital, né? A velocidade da informação, o conforto que nós temos hoje, trouxe cada vez menos necessidade de, por exemplo, hoje você vai pedir uma comida, você quer comer, você aperta aqui, 10 minutos a comida chega pronta na tua casa. 50 anos atrás, quero comer um frango a passarinho, você corre no quintal, mata o frango, torce o pescoço, despena, limpa, frita e come. Diferente, certo? Então, essa facilidade tem tornado a humanidade cada vez mais inativa sob o ponto de vista físico. Então, isso naturalmente tem produzido homens com menos testosterona. Então, primeiro fator, inatividade física. Segundo fator, obesidade. Quanto mais obeso, menos produção natural de testosterona. Terceiro ponto e muito importante. Você que está me assistindo, presta atenção no que eu vou falar. Sono de má qualidade. Dormiu mal, testosterona despenca. E aí a gente se depara com a seguinte frase: eu não durmo mal, mas pelo menos eu não tomo remédio. Devia. Mesmo porque existem, aí sim cabe, recursos naturais que vão ajudar. Por exemplo, uma melatonina, que é uma suplementação facinha, que é autorizada. Você toma melatonina, melhora a qualidade do sono, dorme melhor, qualidade de vida melhor e mais produção de testosterona. Então, para resumir, para corrigir uma provável baixa produção, atividade física, alimentação adequada e musculação.